Tricolor, estamos aí para fazer mais um resenha tática, né? A Fluminense está nos proporcionando a possibilidade, né, de fazer várias resenhas táticas, né? E que a gente continue fazendo mais 2 resenhas táticas aí, resenha tática de semifinal e de final, quem sabe, né? Acho que todo o Tricolor tá a mil, com ansiedade lá no topo, eu também tô, né? Acordando cedo, dormindo tarde, ansioso, torcendo para que sexta-feira chegue. E hoje não é diferente, né? Acordei nessa vibe, assisti um jogo ontem, mais um jogo do Al Hilal. Já era 1 hora da manhã, terminei minha live, assisti o jogo até 2h30 da manhã para estar aqui fazendo esse vídeo para vocês sobre o Al Hilal. Eu inicio aqui essa live, né, dizendo aqui que recebemos hoje, né, com muita tristeza, né, o falecimento do Diogo Jota, né, o jogador Diogo Jota, e do seu irmão, né, que faleceu junto com ele. Uma tristeza muito grande, né? O Diogo Jota e o André Silva, né, que era jogador de um time lá de Portugal, acho que do Penafiel, faleceram muito jovens, né? O Diogo Jota nos deixou aos 28 anos e o André Silva aos 26 anos. E é com muita tristeza que a gente recebe uma notícia como essa, um acidente de carro, um garoto com uma vida inteira pela frente, acabou de ser pai, terceiro filho, casou 12 dias, né? O seu irmão também é uma tragédia para a família dele. Enfim, eu queria dedicar esse resenha tática a toda a família do Diogo Jota, aos pais, que eu imagino a dor que eles estejam sentindo, que eles estão sentindo, né? Eu sou pai também e não consigo imaginar uma situação como essa, algo muito destrutivo, muito devastador, e para os filhos também. Enfim, eu queria aqui de antemão dedicar esse programa, esse vídeo, desculpa, eu falei live, esse vídeo não é live, ao Diogo Jota, ao seu irmão André, a toda a família dele, aos filhos e todo o povo português, né, por essa perda irreparável. E, assim, faltam até palavras e sobre emoção para falar de uma perda dessa. Enfim, mas a vida tem que continuar, né? Então a gente continua aqui com o nosso resenha tática, pedindo a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Quem puder também dar um hype nesse vídeo, é só puxar o comentário para o lado, clicar em hypar e ajudar a gente a levar esse conteúdo mais longe. Vamos lá, galera. Vamos falar então aqui do Al Hilal, que é o adversário do Fluminense, né? Vai ser o adversário do Fluminense amanhã, nessa partida decisiva aí, partida, assim, uma das maiores partidas da história do Fluminense, dos jogos mais, digamos assim, emblemáticos, importantes de toda a história do Fluminense, indiscutivelmente. Eu acho que ninguém discorda da importância desse jogo do Fluminense, da importância desse confronto do Fluminense contra o Hilal. E aí primeira coisa que a gente pergunta aqui sempre, né, que a gente fica tentando maturar a ideia, tentando entender como que joga o nosso adversário, é isso, né? E aí, como é que joga o nosso adversário? Como é que se comporta o time do Al Hilal, esse time, né, excelente do Al Hilal, um time europeu jogando na Arábia Saudita? Como é que se comporta? Como é a escalação desse time? De antemão, antes de mostrar a formação tática, eu vou colocar na tela para vocês o nosso quadro tático, mostrando como é que é o esquema principal, como ele deve jogar contra o Fluminense, tá? E iniciando aqui, eu mostro aí para vocês o formato tático inicial, né? Que não quer dizer que ele vai estar assim o tempo inteiro, mas é o formato tático que o Al Hilal deve colocar em campo. É um 4-2-3-1, tá? É um 4-2-3-1. E a provável escalação para o jogo do Fluminense é essa daí, com no gol o Bonô. Tá até errado aqui, é Bonô. O Bonô, que é o goleiro, né? Eu até botei aqui errado. É o Bonô. Bonô, né? É o Bonô. Que goleiraço esse Bonô, cara. É o Bonô no gol. Na lateral direita, o Juan Cancelo. Koulibaly na zaga. O Al-Harbi é o outro zagueiro. E o Renan Lodge é o lateral esquerdo. No meio de campo, Rubem Neves, Mohamed Cano e o Milinkovic Savic. Na frente, o Nasser Al-Dassari, camisa 16. O Malcom, camisa 17, né? E o Marcos Leonardo, camisa 11.
É o provável time que vai enfrentar o Fluminense. Um belo time, diga-se de passagem. Voltando aqui, peraí, deixa eu colocar minha imagem aqui. Voltando aqui, quais são as formações táticas desse time do Al Hilal? Quais são as possibilidades táticas desse time do Al Hilal? E a gente vai colocar aqui na tela para vocês um pouco mais também sobre essas possibilidades táticas do time do Al Hilal. Vamos lá, vamos pegar aqui para a galera poder ver como é que são essas possibilidades táticas do Al Hilal da Arábia Saudita. Vamos começar aqui com essa aqui. Ó, vamos ver aí. É um time que usa, pelo menos, galera, 5 formatos táticos durante o jogo. Isso é muito marcante que eu tô falando aqui, né? Como vocês viram inicialmente o 4-2-3-1, né? Que é um formato que eles usam também. Na saída de bola, eles fazem uma linha de 3 zagueiros. Por quê? Porque o Rubem Neves, ele desce para receber a bola, e aí os zagueiros Koulibaly abre, né? E o como é que é o nome dele? O Al-Harbi abre também. E aí eles fazem uma linha de 3, tá vendo ali o 3-3-3-1? Tá ali, ó, 3-3-3-1, que é quando eles fazem a saída de bola, eles fazem no 3-3-3-1, quando o jogo inicia no campo deles. Quando a bola tá no campo ofensivo, eles fazem um 3-2-5. Vocês estão vendo ali o 3-2-5. A gente vai detalhar isso melhor para vocês depois, tá? Então não vamos ficar só nesse campo aí dessas ideias, não. A gente vai mostrar imagens. Imagens, quero imagens, não é isso? Além disso, eles também têm mais esses 2 modelos táticos aí que o Inzaghi trabalha, que é o 4-4-2, bloco médio, a marcação em bloco médio, quando o time adversário ultrapassa o seu campo e vai para o campo deles, eles se defendem em um 4-4-2, sobrando o Marcos Leonardo e o Malcom para tentar puxar contra-ataque, tá? Eles também fazem um 5-3-2, não só o 4-4-2, eles também fazem um 5-3-2. É comum eles fazerem um 5-3-2, eu não coloquei aí, mas pensem nisso aí, era para ter colocado o 5-3-2 também, que é uma outra possibilidade, só que eu não acho que contra o Fluminense eles vão fazer o 5-3-2, porque contra o Fluminense, eu acredito que eles defenderão no 4-4-2, no bloco médio. Quando o adversário ultrapassa o bloco médio e vai para a última linha deles, aí eles costumam se defender no 5-3-2 ou no 5-4-1. Eu botei ali o 5-4-1 em bloco baixo, mas eu acho que em bloco baixo, contra o Fluminense especificamente, eu não vejo eles defendendo no 5-4-1. Eu vejo eles defendendo no 5-3-2 mesmo. Porque aí sobra o Marcos Leonardo e o Malcom para puxar o contra-ataque. O Fluminense não é o Manchester City. Então, dificilmente eles vão usar o 5-4-1 que eles usaram contra o Manchester City contra a gente. A não ser que eles estejam ganhando o jogo. Se eles estiverem ganhando o jogo, isso pode vir a acontecer sim. Eles se defenderem no 5-4-1. Tá bom, galera? Vamos ver agora aqui mais uns detalhes que eu acho que são muito interessantes da gente ver. A gente está falando aqui para vocês dos formatos táticos, mas a gente vai mostrar isso com imagens de jogos. Aqui eu vou começar aqui mostrando a saída com os 3 zagueiros. Lembrando, o zagueiro deles, né, do Al Hilal, é o Al-Harbi, né, e o Koulibaly, que é um dos craques do time. Mas quando eles fazem a tentativa de saída de bola, o Rubem Neves, que é um volante, que é um camisa 8, não é um camisa 5, não é um primeiro volante, ele desce para dar a opção e fazer uma linha de 3 zagueiros. Para fazer aquele 3-3-3-1 ou 3-1-2-3, que eles fazem muito também. O 3-1-2-3, que é comum também deles fazerem também, tá? Então, vocês vão ver isso aí acontecer com 3-1-2-4, desculpa, ou 3-1-3-4, 3-1-3-3, desculpa. Então vocês vão ver eles fazendo isso aí, olha lá, o Rubem Neves desce, que é o camisa 8 deles, que é o cara de armação, é o principal armador do time, ele desce e vira ali um líbero, para que eles consigam liberar o Renan Lodge e liberar também o Juan Cancelo, que são armas perigosíssimas desse time do Al Hilal. Então o Al Hilal tem nesses jogadores armas muito perigosas para o contra-ataque. Aí você desce o Rubem Neves, você tem a opção de liberar os laterais para virarem alas ou pontas. E eles fazem isso com muita frequência, então tá aí o Rubem Neves descendo para fazer a saída de bola, tá? Vamos continuar aqui,
mostrando mais imagens interessantes para vocês entenderem como é que é o jogo deles. Além disso, aqui, ó, mais uma vez a saída com o Rubem Neves aqui, ó. Deixa eu botar aqui, a saída com 3 zagueiros, ó. A saída com 3 zagueiros. Mais uma vez a saída com 3 zagueiros. Vou botar na tela para vocês. Tá aí ela. Olha lá a saída com 3 zagueiros. Olha lá o Rubem Neves no meio. Rubem Neves, que é o camisa 8, tá no meio. Aí ali perto do Rubem Neves, olha quem tá dando a opção para receber a bola e sair jogando. Né? O Nasser Al-Dassari, que eu falei para vocês, que pode não jogar esse jogo, tá? Tem informações de que ele pode não jogar esse jogo. Pode ser que seja o Mohamed Kano. Então, provavelmente, quem vai estar ali não vai ser o Nasser Al-Dassari, que é um desfalque pesado deles, e sim o Mohamed Kano vai ser o cara que vai estar ali dando aquela opção ali depois dos zagueiros ali. Então, eles fazem também essa saída que vocês estão vendo aí. Repara que nesse jogo aí, o RB Salzburg tenta igualar numericamente na pressão, tá? Mas é muito difícil fazer essa pressão contra esse time, é um time muito qualificado na saída de bola. Dando sequência aqui, vou mostrar para vocês agora, estão vendo a saída de bola deles, né? Isso é saída em bloco baixo, como é que eles fazem para sair com a bola em bloco baixo. E eu vou mostrar para vocês, né, como é que eles se comportam quando eles estão no bloco alto, quando eles estão com a bola lá em cima. Eles fazem isso aqui, ó. A gente falou sobre isso, né? Eles fazem isso aqui, ó, um 3-2-5, tá? Nessa imagem aí você vê os zagueiros ali, os 2 volantes, e tem 5 atacantes. É que vocês não conseguem ver aqui embaixo, porque a imagem corta. Mas aí tá um 3-2-5. Eles atacam com 5 jogadores no campo ofensivo, 2 volantes e 3 zagueiros. É basicamente isso que eles fazem. Eu vou mostrar aqui para vocês no quadro tático, que vai ficar mais fácil de vocês perceberem o que eles fazem aqui. Vou colocar aqui no quadro tático para vocês aqui, como é que eles fazem quando eles estão lá no bloco alto. Tá vendo aqui? O que eu falei para vocês aqui no quadro tático? Eu vou ampliar aqui para vocês poderem ver. Ó, quando o goleiro vai sair com a bola, quem desce aqui é o Rubem Neves. O Rubem Neves desce e recebe essa bola. O Aouarbi abre aqui, o Koulibaly abre aqui, o Malcom vem para cá, o Marcos Leonardo está aqui, ó, no ataque, o Malcom vem para cá, o Nasser Al-Dassari fica aqui, ó, dando a opção aqui, o Milinkovic Savic fica mais ou menos aqui, né, dando a opção aqui, e aí é isso que acontece, o Juan Cancelo vai lá para frente virar um ponta direita, o Renan Lodge vem para cá para virar um ponta esquerda, o Mohamed Kano fica mais ou menos aqui, ó, e o Rubem Neves vira o líbero do time, né? Ele fica aqui, ó. Claro que o Fluminense vai tentar fazer uma pressão aqui com o Nonato. Martinelli fica por cá. Com o Nonato, com certeza, ele vai tentar dar uma pressãozinha aqui com o Nonato. Então, quando o time deles tá com a bola, tá saindo com a bola do seu campo, os laterais viram opção na frente. No início da jogada, não. Eles ficam mais ou menos aqui e o Milinkovic Savic aqui. Eles fazem isso aqui, tá? Mas se por acaso eles conseguem ultrapassar o campo ofensivo, vamos supor, deu a bola no Mohamed Kano. Se o Arias descer para defender e o Kano descer para defender, o German Kano, o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó. O Juan Cancelo vem para cá, o Malcom fica aqui, tá vendo? O Marcos Leonardo aqui, o Al-Dassari aqui, o Renan Lodge vem para cá, e aí o Milinkovic Savic para cá. Por quê? Porque eles querem abrir o campo do Fluminense e ter mais jogadores no campo ofensivo. O Rubem Neves acaba subindo um pouco mais para dar opção aqui, o Koulibaly aqui e o Aouarbi aqui, tá? Então é isso que eles fazem quando eles têm a posse de bola, né? Um 3-2-5 ou um 2-3-5, né? Com 2 zagueiros, o Rubem Neves voltando a ser um volante, largando a linha defensiva para tentar pressionar o adversário. O problema disso é que eles dão muito aqui, ó, o lado de campo, e o Arias é muito bom para aproveitar isso aqui, tá? Mas tem sempre que tomar cuidado com essas triangulações aqui pelos lados, né? Muitas vezes o Mohamed Kano se apresenta, ou então o próprio Marcos Leonardo, para que ele fica mais dentro da área. O Milinkovic Savic, ele fica pulando de um lado para o outro, ele cai aqui, outra hora tá aqui. Enfim, é um time muito perigoso quando faz essa saída aí, quando ele tá no bloco alto, lá em cima, pressionando os seus adversários. Eles se tornam um time muito perigoso, e a gente queria mostrar também para vocês essas imagens aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais desse jogo galera, é um time europeu jogando na Arábia Saudita, então eles fazem o que times europeus normalmente fazem para tentar pressionar os seus adversários, né? Jogar com muito jogador lá dentro, enfim,
tentar pressionar os seus adversários quando tem a bola. É basicamente isso que eles fazem, que é o que o time europeu faz mesmo. O time europeu tem isso e eles são um time europeu jogando na Arábia Saudita. Mais uma vez a saída com os 3 zagueiros aí que eu falei para vocês, né, poderem analisar aí a saída com os 3 zagueiros. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem que eu gostaria de mostrar aqui para vocês poderem ver. É isso. Agora a gente vai mostrar o seguinte para vocês. Como é que eles se defendem dos ataques adversários, né, em bloco médio e em bloco baixo, tá? Em bloco médio, o Fluminense tomou a bola, partiu para construir o seu jogo, do seu campo. Quando o Fluminense parte do seu campo para construir o jogo, eles vão fazer isso daqui, ó. Eles vão fazer isso daqui. Um 4-4-2, tá vendo? Olha lá. Uma linha de 4, outra linha de 4 e 2 atacantes. Os 2 atacantes que ficam, normalmente, são o Marcos Leonardo e o Malcom, tá? Eles ficam e aí o time deles se defende com 2 linhas de 4. Qual é o problema disso? Galera, esqueçam o jogo contra o City. Eu nem vi o jogo contra o City. Eu não tô colocando nada da minha experiência do jogo do City. Eu tô colocando aqui minhas experiências dos jogos. RB Salzburg, tá? Para poder deixar muito claro aqui. Até para vocês também entenderem quais foram os jogos que eu vi e entenderem qual é a perspectiva que eu tô aqui me balizando. Mas basicamente os jogos que eu vi foram contra o RB Salzburg, o Pachuca do México, tá? E também o jogo que eles tiveram contra o Al-Qadija, uma coisa assim. Foi um jogo que eu vi pelo campeonato, pela Supercopa Saudita, tá? Foi, acho que é Al-Qadija, uma coisa assim o nome do time, que eu vi o jogo deles. E teve até um gol do Mitrovic nesse jogo. O Mitrovic, graças a Deus, está fora desse jogo. Enfim, então eu tô me baseando no que eu vi desses 3 jogos. Não tô nem me baseando no jogo do Real Madrid, porque os pneus estavam arriados dos 2 times. Então eu tô me baseando nesses 3 jogos aí. Então esse 4-4-2 sem a bola é um perigo. Por quê? Porque o Fluminense tem que ter muito cuidado quando ele subir, porque ele não pode subir com tanto jogador. Ele tem que subir, manter a linha de 3 zagueiros e ter sempre o primeiro volante perto dos 3 zagueiros. Por quê? Porque se perde a bola, eles acionam o Malcom e o Marcos Leonardo, que são jogadores de muita velocidade. E aí o Fluminense precisa ter a superioridade numérica com jogadores ali para se defender. Então até quando o Fluminense atacar, ele tem que manter a linha de 3 zagueiros posicionadas e a sobra ali do Hércules ou do Bernal, não sei quem vai jogar. Então isso é muito importante, tá? E ele se defendendo em bloco médio, tá? Para vocês entenderem. E quando o adversário passa do bloco médio para o bloco alto, eles tem 2 opções de se defender. Ou dessa forma aqui, que eu acho que vai ser a forma que eles vão usar contra o Fluminense, que é o 5-3-2, olha lá. Linha de 5, 3 e 2, tá vendo? Ele tem 3 volantes. Aí aqui no caso quem tá sobrando é o Milinkovic, Savic e o Marcos Leonardo, mas geralmente o Milinkovic e Savic joga na linha de 3 e o Malcom que sobra, mas nesse daí tá sobrando o Milinkovic e Savic. Pode ser que também seja isso, né? O Malcom ajude ali na linha de 3 e o Milinkovic e Savic que possa sobrar junto com o Marcos Leonardo. Pode ser isso também. Mas eles defendem desse jeito aí, que é o jeito que eu acho que eles vão defender contra o Fluminense. Ou de uma outra forma também que eles defendem, que é no 5-4-1 em bloco baixo, porque aí eles ainda estão defendendo meio que em bloco médio. Então em bloco médio pode ser que eles se defendam no 5-3-2 sim, mas se for bloco baixo, bem baixo mesmo, como vocês vão ver agora, a tendência é que se defenda assim, ó, no 5-4-1, tá vendo? Olha lá, estão com uma linha de 5, uma linha de 4 e só sobrando ali o Marcos Leonardo. Então, se tiverem em bloco baixo, se o adversário tiver com os jogadores muito lá dentro do campo deles, provavelmente eles vão se defender no 5-4-1. O 5-3-2 eles usam mais para bloco médio, ou 4-4-2, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho aí de como esse time se defende, como ele ataca. Depois eu quero colocar uma outra imagem importante que pra caramba, pra gente poder debater, que é umas jogadas, né, que eles têm, que é uma jogada perigosa, que eu acho que o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado com essa jogada. A gente vai tentar colocar na tela para vocês aí, porque tem um determinado lance do jogo, né, que eles fazem uma triangulação que eu considero que é uma triangulação muito perigosa. E a gente vai mostrar essa triangulação para vocês aí já, tá bom? Que é talvez seja a principal jogada que eles têm. Eu acho que é a principal jogada que eles têm, a jogada mais perigosa que o Al Hilal tem, que são as triangulações pelos lados do campo. É um time que tem essa subida com muito perigo e a gente quer
mostrar aqui para vocês isso, até para vocês entenderem, né, como que esse time do Al Hilal aproveita, né, principalmente essas oportunidades de risco de gol contra os seus adversários, e a gente vai mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos falar agora também, antes de entrar nessa parte das triangulações, que eu quero mostrar, etc., vamos falar um pouco também de uma coisa que é muito importante aqui, que eu quero mostrar para vocês, que são os jogadores. São os jogadores desse time. Quem são os craques? Quais são os destaques desse time? Vamos começar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, galera. Estão vendo aí? Ó. João Cancelo, tá? Quem é o João Cancelo? Juan Cancelo. O Juan Cancelo, ele é um lateral direito que joga como ala direito, que pode jogar como ponta direita também. Nesse time do Al Hilal, ele tem funções defensivas e ofensivas muito claras. Quando o time defende, ele se defende na primeira linha, como um lateral direito defensor, e quando o time ataca, ele vira um ponta direita extremamente ofensivo, né, que joga praticamente dentro lá do campo do seu adversário. Então, é uma característica desse jogador ter isso, né, jogar com a bola praticamente de forma muito agressiva dentro do campo adversário, é uma característica dele, e também é uma característica dele quando o time está se defendendo, recompor a linha e se defender. Só que qual é o problema dele? O problema dele é o seguinte, ele não se defende tão bem quanto ataca. Né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, e ele tem esse defeito. Ele é um jogador que deixa muito a desejar na fase defensiva. Desempenho, e o Fluminense tem que explorar as costas dele, porque ele deixa muito espaço e marca mal. Desempenho dele na última temporada, 11 assistências, 6 gols em 28 jogos. Tá aí, então, um pouco aí do João Cancelo, ou Juan Cancelo, né? Não sei como a galera gosta de falar. Vamos pro próximo jogador, que o Fluminense também tem que tomar muito cuidado. O Cancelo é o cara mais perigoso ali da criatividade deles, sem dúvida nenhuma. Agora mais um cara aí. Esse daí, pra mim, é o grande craque desse time. Pô, Quintela, mas o cara é zagueiro, pô. Como é que ele pode ser o craque se ele é zagueiro? Meus amigos, o Koulibaly é um zagueiro simplesmente espetacular, tá? Eu não consegui colocar na tela aí, mas eu tava vendo aqui números de roubadas de bola e interceptações desse cara. Ele tem uma média, só pra vocês terem uma ideia, de 8,5 interceptações por jogo. Isso é muito foda pra um zagueiro. Na última partida contra o Manchester City, ele teve 6 roubadas de bola, 12 interceptações e ganhou todas as disputas aéreas. Foram 8 disputas, ele ganhou todas. Então é um zagueiraço. Ainda fez gol, né? Ainda fez gol. É um zagueiraço. Na última temporada aí, só números frios, né? 49 jogos, 3 gols e 3 assistências para um zagueiro. É muita coisa, sem dúvida nenhuma. Vamos para o próximo jogador que a gente tem que ficar de olho também. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara aí, ó, Rubem Neves. Rubem Neves, galera, é o cara, talvez, no meio de campo, é o jogador mais importante do time deles. O Rubem Neves, ele é o cara da criação, tá? Ele é o cara da criação e da construção. Ele constrói e cria. O que eu quero dizer com isso? Ele é um camisa 8, que quando o time sai com a bola, ele vira um líbero para iniciar as jogadas do Al Hilal. É um jogador fundamental. Digamos assim, ele é o cérebro do time. Digamos que se ele não jogasse contra o Fluminense, as chances do Fluminense de vencer o jogo aumentavam mais 10%. Eu digo hoje que o Fluminense tem 40% de chance de ganhar contra 60% deles. Se o Rubem Neves não joga, fica 50-50. Iguala tudo. Porque o Rubem Neves hoje ele representa praticamente metade do que o time deles pode entregar. É o cara que desce linha para poder fazer o início das jogadas. É o cara que dá passe de gol, né, de assistência. Pode ver que ele tem um número de assistência avassalador. Ele fez 42 jogos e deu 12 assistências na última temporada, fez 3 gols. Então, assim, é um jogador absurdo. Você vê que ele, como a gente mostrou aqui nas imagens, ele é o cara que começa o jogo do Al Hilal e é o cara que executa o jogo também, dando passes de gol. Então, é o principal. Eu falei que o Koulibaly é o craque, mas esse daí é o principal jogador do time. Se ele é o craque e o principal jogador do time. Eu só acho que o Koulibaly é o craque principal porque o Koulibaly evita de gol. Mas o que o Rubem Neves faz pelo time é uma coisa surreal
Então eu acho o Rubem Neves assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele até bate o Koulibaly e ele, explicando, ele é o cara que inicia as jogadas do time e é o cara que dá o passe final. Ele cria e ele constrói. É um jogador absurdo, o Rubem Neves, que joga esse português. É uma coisa surreal. Jogador de seleção portuguesa também. E mais um, né? O João Cancelo também é jogador de seleção portuguesa. E os dois jogadores da seleção de Portugal. Vocês veem como é que esse time é bom. Esse daí é o Milinkovic Savic. Jogadoraço também. Muita qualidade técnica. Né? Sérvio. Né? É um ótimo jogador. É um tanque. Um jogador que tem muita força física. Ajuda muito na fase defensiva. E é um jogador que no meio de campo ele é muito letal. É um fazedor de gols, embora não seja um centroavante. Fez 17 gols na temporada passada em 51 jogos, deu 8 assistências. Jogador muito perigoso também do time deles, que o Fluminense tem que tomar cuidado. É um jogador que joga pelo meio campo central, né, tentando o último passe, arremata muito no gol. O Fluminense não tem que dar chances para esse cara chutar, porque ele é muito perigoso mesmo, tá? Vamos para mais um cara aqui. Vamos lá. O Bono, que é também um monstro desse time. Talvez o maior responsável pelo Al Hilal estar nessa quarta de final de Copa do Mundo de Clubes. O que ele fez contra o Manchester City foi uma coisa absurda. 1,95 m, goleiro da seleção de Marrocos, é um monstro no gol. Se a gente tem um monstro na zaga, eles têm um monstro no gol, que se chama Bono, que inclusive é um grande pegador de pênalti. Então o Fluminense tem que estar alerta aí para não deixar esse jogo para os pênaltis. Galera, eu quero colocar uma imagem aqui para vocês que mostram uma das principais jogadas desse time do Al Hilal. Que é isso aí. Vou mostrar para vocês aí. Vocês estão vendo isso daí? Essa é a principal jogada do Al Hilal. Você tem aí com a bola ali o Malcom e você tem o Juan Cancelo passando por dentro, tá? Nessa jogada aí, o que vai acontecer? O Malcom, ele não vai dar o passe no Juan Cancelo. Ele vai dar o passe no Milinkovic Savic, que tá ali, ó. É o terceiro jogador dessa linha de 3 triangulando pelo lado. O que vai acontecer aí nessa jogada? Eu não posso botar a imagem em movimento, senão eu tomo ban. O Malcom vai dar o passe no Milinkovic Savic, que tá lá no meio, ó. São os três aí, é o terceiro, que é o branquinho ali, o terceiro. Vai dar um passe nele e ele vai meter o passe nessa linha onde a seta tá apontando. E aí, o João Cancelo vai entrar na cara do gol. Esse lance, eu vou tentar mostrar aqui no quadro tático para vocês entenderem como é que aconteceu esse lance, tá? Vou mostrar aqui no quadro tático como é que esse lance aconteceu. Óbvio que com o Fluminense isso não vai acontecer, porque o Fluminense não é RB Salzburg. Né? O Fluminense é um time tem 3 zagueiros, o RB não tem. Mas basicamente a jogada que aconteceu contra o RB foi essa que serve aí de precaução para o Fluminense. O Renato com certeza está estudando isso. O nosso Renate tem um plano. Ó, foi isso que aconteceu. O Malcom estava com a bola. Vocês podem dar uma olhada aqui. Deixa eu só ampliar para vocês. Ó. O Malcom estava com a bola aqui. O Malcom deu aqui no Milinkovic Savic, que estava aqui, tá? Não deu no Juan Cancelo. O Juan Cancelo estava aqui. O Malcom fez isso aqui, ó. Ele deu no Milinkovic Savic. Quando o volante foi pegar o Milinkovic Savic, o Juan Cancelo fez isso aqui, ó. Ele fez isso aqui, ó. Ele passou aqui. E aí o Milinkovic Savic enfiou a bola aqui, o Juan Cancelo entrou na cara do gol e perdeu o gol. Então foi isso que aconteceu. O Fluminense tem que tomar muito cuidado com essa triangulação que eles fazem, que é muito perigosa. E foi justamente o que aconteceu nesse lance aqui. Mas repara que a marcação tá errada lá. O volante tá vendo que tem um espaço, tenta pegar aquele espaço aí para não deixar o espaço e acabou deixando. O Fluminense, diferente desse time do RB, ele não joga em linha, ele joga homem a homem. Então, com certeza, não teriam essa liberdade que tiveram nesse lance que vocês estão vendo aí. Deixa eu botar aqui. Mas é um lance que o Fluminense tem que tomar muito cuidado, que são essas triangulações pelos lados do campo. Então, o Al Hilal, ele volta a falar. Vocês estão vendo aí algumas variações táticas para entender esse Al Hilal. Isso que eu estou falando aqui, o Renato com certeza já está estudando, já está vendo, já está projetando, já está trabalhando até melhor do que eu aqui, porque ele vive disso e tem pessoas para mostrar essas coisas para eles. Então,
com certeza o Fluminense está estudando e entendendo como esses caras funcionam e vai colocar em campo o que tem de melhor. Mas esse é o Al Hilal, um time europeu que joga na Arábia Saudita. E quais são os principais pontos fracos desse Al Hilal e como que o Fluminense pode aproveitar esses pontos fracos? Vamos voltar para o nosso quadro tático aqui para a gente entender esses pontos fracos deles. E olha, galera, os pontos fracos deles são esses aqui, ó. Esse lado aqui do campo. Isso aqui é o ponto fraco, tá? Mas principalmente esse lado aqui, ó, o lado esquerdo. O lado direito, o Renan Lodge, que está aqui, embora ele dê a opção aqui do lado, ele é um jogador que nunca está aqui, ó, e que participa pouco dessas triangulações de lado aqui, embora ele saiba fazer. Por quê? Porque ele é um jogador mais de corredor. Ele não é um jogador de troca de posicionamento para cair por dentro. Então ele fica mais aqui. E ele tem uma recomposição defensiva melhor do que o Cancelo, que está aqui, do que o João Cancelo, que está aqui. Ele recompõe melhor a linha. E sabendo que o Arias joga por aqui, provavelmente o Renan Lodge deve ser orientado a não subir tanto, por causa do Arias. Agora, o Juan Cancelo, cara, ele é a arma principal do time do Al Hilal no ataque. Então, dificilmente ele vai mudar as características. E o que acontece? Esse lado aqui, por isso que eles colocam o Koulibaly pelo lado de cá, porque o Koulibaly tem mais qualidade para defender esse lado direito, né? Embora o Koulibaly jogue pelo lado esquerdo, nos jogos contra o RB Salzburg e contra o Manchester City, ele jogou aqui, pelo lado direito. Porque eles sabem que esse lado esquerdo aqui deles, que é o lado direito, na verdade o lado direito deles, que é o lado esquerdo do adversário, é muito vulnerável e o Cancelo não é um grande defensor. Então é um dos grandes pontos fracos que eles têm, que é a caída pelo lado esquerdo, né? E aí seria interessante se a gente pudesse ter um atacante de velocidade para jogar por aqui. Não sei se o Renato vai ter essa ousadia. Ele pode até manter o Germancano como centroavante, mas aqui desse lado ele poderia tentar escalar um Serna da vida, poderia tentar escalar, ou então até liberar o próprio Fuentes para atacar por aqui quando o time tomar a bola, dar a opção da bola longa, porque esse lado aqui esquerdo é um lado muito vulnerável do time deles. E eu estava dando uma estudada mais a fundo sobre os gols que eles tomam. Se vocês observarem aí os gols do Manchester City, né, como é que saem, os contra-ataques saem pelo lado esquerdo. O gol do Foden, que empata a partida, sai de uma bola longa nas costas do Koulibaly, mas que a culpa não é do Koulibaly. Por quê? Porque o Koulibaly tinha dado bote no meio de campo tentando fechar o Rodri, e aí o Juan Cancelo, ele se perde na marcação e deixa o Phil Foden entrar e fazer o gol. Então é um ponto de desequilíbrio deles. Outro ponto de desequilíbrio deles é o seguinte, deixa eu consertar a linha defensiva aqui, um outro ponto de desequilíbrio deles são as bolas longas aqui, ó, nas costas da linha defensiva. Por quê? Porque os jogadores que jogam entre as linhas deles tendem a levar vantagem entre as linhas defensivas deles, porque as linhas defensivas deles jogam com muito espaço, né? A gente tem que lembrar que dessa linha defensiva o grande marcador é o Koulibaly. O Lodge também marca bem, mas o Al Harbi e o Juan Cancelo são jogadores que têm essa dificuldade de marcar em linha. Então os passes entre linhas, eles passam, né? O Manchester City teve 4 chances na cara do gol que parou no Bono, né? 4 chances na cara do gol que parou com o Bono. Então a bola longa por cima da linha defensiva deles ou passa entre linhas, geralmente passa. E geralmente vira lance de gol. Então a importância do Martinelli e do Nonato no passe, nesses passes de infiltração vai ser muito grande. E os dois têm qualidade. O Martinelli é um jogador que tem qualidade de passe entre linhas. O Nonato também é um jogador que tem qualidade de passe entre linhas. O próprio Arias é um jogador que tem essa qualidade, né? O Xavier, quando o Fluminense estiver no campo ofensivo, vai ser muito importante. Por quê? Porque o Xavier é um jogador que adora fazer esses passes, essas triangulações com áreas e essas penetrações. Então, vai ser muito importante jogar com 3 zagueiros. Por quê? Porque a gente precisa muito dos nossos alas. A gente vai precisar muito dos nossos alas chegando ao ataque. Então, por exemplo, aquela triangulação que o Xavier faz, que ele cai por dentro, o Arias abre por aqui, com a aproximação do Nonato, o Xavier faz isso aqui, ó, dá no Arias e corre nas costas do Renan. Cara, isso daqui é algo que pode dar muito certo. Porque o Al Harbi é o zagueiro pelo lado aqui, ele é frágil, entende? E o Renan Lodge não vai dar conta do Arias e do Xavier em cima dele. Então, é muito importante que o Fluminense também ataque. O Fluminense pode se defender, como botei aqui, no 5-3-2 ou no 5-4-1, mas quando ele tomar a bola ou ele tiver a bola, cara, a passagem dos laterais vai ser muito importante por causa da fragilidade que esse time tem
de se defender em linha. Pelo lado esquerdo do Lodge é um pouco mais seguro, porque o Lodge é um jogador muito mais qualificado, mas ainda assim, cara, o Al-Harbi é um zagueiro limitado, o Mohamed Cano é um bom volante, mas é um volante atabalhoado, né? Defensivamente não marca tão bem. O Rubem Neves é um bom marcador, sim, né? Mas no lado direito o Juan Cancelo é um jogador limitado. Então, por exemplo, para marcar, tá, gente? Não é limitado para marcar. Então, por aqui, por exemplo, com a aproximação do Martinelli, o Fuentes pode ser esse cara também para cair aqui, ó, nas costas do Cancelo. Ele vai conseguir jogar nas costas do Cancelo. Então, assim, a subida dos laterais é muito importante nesse jogo, sem dúvida nenhuma, tá, galera? Então é isso, os pontos fracos principais desse time são esses, né, essas bolas, principalmente pelos lados do campo. Apesar do ímpeto ofensivo, é um time que tem problemas de recomposição defensiva. Quando ataca com muita gente, recompõe com mais dificuldade. Por isso que contra o City eles foram muito conservadores, jogaram com uma linha de 5 para não ter que recompor tanto. Sempre ficava com a linha de 5, né? Quando os outros 5 iam ao ataque e perdiam a bola, eles sempre estavam prostrados com uma linha de 5, porque eles tinham dificuldade de recompor quando atacavam. Então eles têm também essa dificuldade. É isso, se for o resenha tática, espero ter dado aí um pouco de conhecimento para vocês a respeito do nosso adversário. Amanhã tem Flusão e hoje tem uma live espetacular aqui no canal. O nosso pré-jogo é hoje, tá? Eu vou estar recebendo aqui o Laranja Tricolor. Eu acho que, porra, vai ser uma live que muita gente pede, né? O pessoal pede para eu convidar o Laranja. Pô, você tem que trazer o Laranja aqui, você tem que ter um programa com o Laranja, que não sei o quê. A gente está até trabalhando nessa possibilidade de ter um programa juntos aí, passando lá no canal dele, no meu canal. A gente está ainda trabalhando isso está em via de acontecer. Mas eu quero convidar vocês hoje para as 8h30 da noite, desculpa. Eu e o Laranja falando aqui sobre o Fluminense e o Hilal. Beleza, galera? Saudações tricolores. Fiquem com Deus. E até a próxima, a live de mais tarde.